E aí, rapazes? Daí, pessoal, Tivemos beleza? uma convidada hoje, então? Hoje tivemos convidada, né, Carlão? Isso, a gente conversou com o Marques, que é da Guarda Municipal de Florianópolis, e falamos muito da relação das pessoas com o álcool, não só nos dias atuais, mas principalmente historicamente, até com os nossos antepassados, e tudo que se relaciona com esse tema. Então, foi muito legal, e Marques vai fazer um convite para vocês assistirem o episódio. Esse cortezinho aqui, Marques, é no iniciozinho do episódio. Assistam, se vocês quiserem descobrir como surgiu o álcool, como o álcool fez parte da história da humanidade, vem com a gente. Valeu! Valeu, pessoal. Maravilha! Seja bem-vindo a mais um episódio do Em Trânsito. Eu aqui, professor Carlão, e meu amigo e irmão. Ele tava com saudade, porque faz tempo que a gente não tinha um convidado, né, Carlão? Quando não tem convidado, a gente grava de frente, né? Quando Sim. tem convidado, eu gosto, porque eu gosto de apresentá-lo. Eu, Paulo Botelho, e hoje uma convidada especial, a Marques, da Guarda Municipal de Florianópolis. A gente convidou ela porque agora num evento do Maio Amarelo Eu aqui vou do dizer estado. que eu não estava lá no evento. Paulo chegou aqui, viu, Marcos, dizendo assim, cara, eu vi uma palestra da representante da Guarda Municipal lá falando do álcool, que tem tudo a ver com o que a gente conversa aqui, trânsito e tudo mais. E disse assim, pô, acho que ela tem que gravar. Eu digo, vamos embora. Então, ele chegou realmente entusiasmado e que bom que a gente tem uma pessoa que fala não só, né, do efeito do álcool e tal, mas da origem, de como se dá a relação da sociedade com o álcool. Não é isso? O que me surpreendeu, acho que a gente vai decorrer aqui foi o fato de tu não vir só com dados, número de morte, número de acidentes, o risco de beber e dirigir, mas tu veio até com questão comportamental, até fora do trânsito. Sim. Quais são os malefícios do álcool, os cuidados, né? Então, se apresente para nós aqui, por favor, né? E vamos falar um pouquinho sobre esse tema que tu estudou tanto e que foi tão agradável de ouvir tu falar lá. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui e abranger um pouco mais as pessoas que tiveram acesso a esse tema, né? Que eu julguei muito interessante, tanto que me aprofundei muito justamente porque me instigava, o assunto me instigava. Meu nome é Thaís Marques da Silva, estou na Guarda Municipal há 17 anos. Atualmente eu atuo no setor de educação e também no centro de ensino da instituição. E eu gosto muito de estudar e também repassar o que eu aprendo. Isso é algo que me deixa muito feliz na minha profissão. E esse tema realmente... eu tinha a intenção de buscar algo que fosse instigante, algo que as pessoas gostassem, que elas se envolvessem. E a maioria das pessoas que bebem, principalmente as pessoas que bebem, acabam se enxergando ali em alguns aspectos. Então, isso é bem interessante. Qual é o nome da palestra, Marques? Alcoolemia e direção veicular, causas e consequências. Legal. E assim, lá no núcleo que tu trabalha, no núcleo da educação, quem é assim o público que é mais atendido por vocês? É sempre adulto e tal, ou também tem a parte mais da educação básica e tal? Sim, sim. Nós atuamos também na educação nas escolas. Então, atuamos com o público infantil, também juvenil e adultos, mais não na área de educação, mas sim na área de CIPATES. A gente também atende as empresas nesses períodos específicos. Ô, Marques, acho que para o pessoal começar a entender um pouquinho da palestra, como é que despertou, tu já falou que tu gosta de estudar, mas como é que a estrutura da palestra, como é que despertou e tu deu esse tino de criar ela, assim? Porque eu achei interessante porque tu traz, desde a pré-história lá, tu fala um pouquinho do relacionamento do álcool com os animais, depois com nós humanos. Como é que, se puder dar uma pincelada? Gente? Então, eu comecei justamente com o tema, eu não comecei com conteúdo. E aí, pensando o tema, começou a surgir hipóteses, né? O que levou os seres humanos a começarem a consumir álcool? Qual é a causa primária do consumo de álcool pela humanidade? E aí fui fazendo um brainstorming.
o que vinha, e aí o que vinha eu pesquisava para ver se de fato tinha fundamento. E aí acabei descobrindo que iniciou muito antes do que eu imaginava, antes mesmo da raça humana. E eu achei muito interessante. E eu acho que tu pode contar um pouquinho pra gente aqui desse surgimento, pode ser? Posso, Acho que sim. fica legal, acho que... Aham. Então tá, vamos lá. Então, para quem ainda não sabe, quem não assistiu a minha palestra, o uso do álcool começou antes da humanidade. Na pré-história, lá quando nós tínhamos os nossos antepassados símios, eles viviam em árvores, assim como os macacos que vieram depois deles. E nas épocas de escassez de alimentos, onde os frutos apodrecidos já tinham caído das árvores, somente os macacos, os símios mais corajosos, é que tinham essa coragem, iniciativa de descer para se alimentar desses frutos. Até porque, na pré-história, nós tínhamos muitos predadores enormes, vorazes. Então, quando eles desciam e tinham sucesso, né, em se alimentar e retornar, eles eram justamente vistos como corajosos, como fortes. Por quê? Porque eles consumiam calorias, enquanto os outros não consumiam. E nas disputas, naquela época acontecia muito, as disputas por território e também pelo direito às fêmeas, eles venciam, justamente porque tinham consumido calorias, mas também essa questão do etanol já ficou intrínseca, porque esses frutos apodrecidos que jaziam no chão, eles eram acometidos por micro-organismos conhecidos como leveduras, que consumiam aquele açúcar e transformavam e liberavam etanol e gás carbônico. E esse é o processo de produção dos fermentados até hoje. Então, isso já veio, de certa forma, no inconsciente coletivo dos animais que depois viraram os seres humanos. Força, coragem. E tu pega, e a gente que tem a mente criativa vai escutando isso na palestra, Carol, e a gente vivencia trânsito, a gente começa a ver isso, né? Sim. Que ainda não é isso, né? O cara que bebe e dirige é o cara que tem coragem para enfrentar, para correr o risco, para, né? Muitas vezes as pessoas até dizem, né? Eu dirijo melhor quando bebo, que é justamente pela sensação que ele tem ao beber, que dá a falsa ideia que ele vai dirigir melhor. Na verdade, ele vai dirigir com mais confiança. Não necessariamente ele vai fazer coisa bem feita, né? Vai dirigir melhor. Isso mesmo. Né? E eu sempre, quando eu dava aula na primeira habilitação, eu relacionava muito esse tema do que é melhor, né? O que é dirigir melhor? Porque se tu vai lá falar que quem é de Santa Catarina vai conhecer um Beto Carreiro e ver aquele Hot Wheels lá, aqueles caras fazendo aquelas manobras, acha que aquilo é dirigir melhor. Né? Fazer manobra. O cara que fica o dia todo num pátio empinando uma moto, aprendendo a empinar uma moto, fazendo malabarismo, é melhor legal a manobra. É melhor em qual contexto, mas em qual contexto? Será que dirigir no meio do trânsito, da muvuca, atento, com passageiro, será que isso é dirigir melhor, né? Tipo, depende do que é dirigir melhor. Então, o que eu acredito muitas vezes, pensando assim no momento que eu dava aula para os jovens, né? Que às vezes o dirigir melhor é porque quando ele bebe, ele faz coisas que ele não faria na meditação. Talvez ele arrisca mais em fazer uma curva ou fazer uma ultrapassagem. É exatamente então, isso. Eu consegui, eu ganhei dele na disputa. Porque estava alcoolizado, coisa que ele não faria de repente. O álcool traz essa autoconfiança. Um dos sintomas do álcool é justamente aumentar essa autoconfiança. Enquanto ele traz esses sintomas, esses aspectos positivos, ele traz também os negativos. Mas as pessoas só percebem os positivos. Ô, Marques, chegando na nossa espécie, tá? A que tu atribui o álcool ser livremente comercializado, né? Já se sabe, hoje está mais claro para todo mundo que é uma droga, né? Quem trabalha com drogas até fala álcool e outras drogas, né? Para deixar isso claro. E como é que se deu, assim, historicamente, ou na tua opinião, essa permissibilidade de que álcool tudo bem, mas a maconha não, mas, sei lá, heroína. Como é que aconteceu esse processo? Eu acho que culturalmente o álcool ele veio muito forte desde os primórdios, desde que a gente começou a ser humano e principalmente quando a gente deixou de ser nômade, com o processo da agricultura já se promoveu a produção de álcool para consumo próprio. Então, desde aquele momento, e principalmente porque quando não existia saneamento, era mais saudável consumir álcool do que consumir água, porque a água estava contaminada. Mas o álcool não, porque a presença de leveduras ali naquela água
com frutos, também ajudava a matar as bactérias nocivas. Então, consumir álcool era mais saudável do que consumir Pô, água. interessante. E não só isso. Todo o processo de construção desde essa época, os fatores históricos, culturais, os fatores religiosos, tudo fez com que as pessoas, de certa forma, criassem uma simbologia muito positiva do álcool. Uhum. E isso está impregnado em praticamente É. tudo que nós podemos imaginar Uhum. na nossa E nessa sociedade. mesma linha, eu lembro na parte de tu falar, é importante falar que quando tu fala religioso, não é só o cristianismo, Exato. né? Tu deu exemplos, assim, tipo, de outros tipos de religião que usam o álcool como não lembro, assim, o exemplo que tu deu, mas Uma tipo, oferenda. oferenda, ou, né? Tipo, então isso é interessante mesmo, tu vê que dá... É porque nas celebrações católicas, né? Vocês estão falando aí, eu tô lembrando Sim, realmente. sim. E olha só, eu, como fui criado em igreja católica, aquilo passou a ser absolutamente normal, né? Inclusive, eu já estava adulto e profissional do trânsito e eu fui numa missa que depois eu vi que o padre dirigiu depois. E aí eu disse, puxa, isso aí é um problema, né? Ah, não, mas é um pouquinho e tal, mas a gente sabe, né, que qualquer quantidade vai Sim. alterar a capacidade psicomotora. Então, é bem interessante essa análise histórica religiosa nesse processo. Sim, O que dá às pessoas uma certa liberdade, né? Sim. Do consumo. Não, tipo, e a gente, como eu sou católico, eu só tenho a imagem da parte do católico, né? Sangue, né? Né? o próprio Cristo. O próprio Cristo. Uhum. O Mas tu próprio pega Cristo. outro, tu deu um exemplo, acho que de outras, né? Que também usa como no mesmo jeito, só que de um formato diferente. Sim, Então, sim. tipo, Para esse contato com a divindade, como se aquela isso. bebida fizesse com que a gente se aproximasse de Aproxima-se. Deus. isso Então, é mesmo. algo muito forte, muito forte. É. Você enxergar aquilo como algo que vai te aproximar de Deus. Ou você oferecer aquilo ao seu Deus ou aos seus santos como algo sagrado. Uhum. O que os reis magos ofereceram ao Deus, menino? Ouro, incenso e mirra, que eram as coisas mais sagradas, mais caras, né? Nobres, Mais né? nobres. Então, você oferecer isso quer dizer que você tem isso no mais alto padrão de reconhecimento. Eu acho que essa legitimidade do álcool na sociedade tem muito dessa relação realmente das religiões, porque quando você tem, né, líderes que influenciam pessoas, e se essas oferendas, o padre, enfim, eu não consigo dizer quais são os rituais religiosos que têm relação com álcool, eu tenho uma limitação nesse aspecto, mas nessas que eu consigo enxergar, dá para ver que passa a ser uma coisa normal. E a gente sabe que o álcool, ele, na minha opinião, não é o grande problema, apesar de não beber, e sim a relação que as pessoas criam com álcool, especialmente tomando determinadas atitudes, como o fato de dirigir. Mas na tua opinião, tu concorda com isso? O álcool não é o problema, e sim como algumas pessoas se relacionam? Ou existe aí talvez uma linha que defenda que não? O ser humano não precisa de álcool, não precisaria existir. Nas tuas pesquisas, tu já encontrou linhas que demonizam o álcool? Só para te dar um exemplo, Uhum, na nossa área trânsito, existem pessoas que demonizam o automóvel, tá? uhum. O automóvel polui, é caos, estresse, tarará. Eu sou de uma linha que eu acho que não devemos demonizar o automóvel, mas eu acho que a gente usa muito mal. Os Uhum. governos têm maus exemplos ao não investir em transporte público de qualidade e tudo mais. Mas existe alguma linha que diz assim, não, ninguém precisa de álcool, porque eu sou dessa linha, né? Eu não bebo álcool e eu digo assim, eu não preciso, eu me divirto sem beber. Tinha uma comunidade no Orkut que era assim, eu me divirto sem beber. O que é isso, Calma? Orkut? Orkut é um negócio da tua época também. Ele quer me chamar de velho. E aí, Marcos, deu para entender? Entendi perfeitamente. Eu não encontrei nada nesse sentido, mas eu tenho a minha opinião, né? Eu acredito que assim como o automóvel que você deu como exemplo, o álcool também, ele pode existir, pode servir a algumas pessoas, mas justamente o uso abusivo, o uso incorreto do álcool é que vai trazer os prejuízos, né? Então, se as pessoas quiserem ingerir, não é proibido beber.
né? As pessoas podem. O excesso, o uso errado é que vai trazer as consequências negativas, que são tanto os malefícios físicos quanto os malefícios para a sociedade. E principalmente a associação do álcool com o veículo, Uhum. que vão trazer os maiores prejuízos. Inclusive, a associação álcool-direção é um dos fatores de risco Sim. eleitos pela ONU, né, como potencial de risco para a morte no trânsito. E se a gente olha no contexto histórico, aquele sinistro de Olavo Bilac, eu não sei se tu chega a citar, mas Não. Olavo Bilac, ele dirigindo o automóvel de Henrique Santos Dumont, os relatos históricos é que esse foi o primeiro sinistro envolvendo o veículo, porque antes já houve quedas de bondes, mas aí Uhum. como não era um veículo automotor, se fala que esse foi o primeiro, Olavo Bilac, em 1893, eu acho, 1897, e ele chocou-se contra uma árvore, Uhum. mesmo sendo um veículo que a velocidade máxima era 20 quilômetros por hora. E o motivo é que ele era um grande boêmio, tinha passado a noite bebendo e chocou-se contra uma árvore a 20 quilômetros por hora. Então, se a gente tem um dado histórico de mais de um século, quase um século e meio atrás, e a gente hoje percebe isso, porque assim, a gente tem uma campanha aqui no canal que é Não Divulgue Blitz. Infelizmente, apesar do Código Penal trazer ali do artigo 265, que fala que é crime atrapalhar os serviços públicos e tal, e que em tese enquadraria. Só que eu respeito muitos profissionais que eu admiro, dizem que não necessariamente precisaria de uma tipificação exclusiva, mas eu acho que quem divulga Blitz está cometendo um crime, na minha opinião. Ainda que não haja enquadramento, eu não sou jurista, mas eu acho que é um atentado realmente. Eu queria saber a tua opinião em relação a essas divulgações. Dá para enquadrar como crime? Como você é da Guarda Municipal, né, que é das Forças de Segurança, é uma pergunta, e a outra pergunta é se não dá para enquadrar, o que é que tu acha dessa prática? Olha, eu acredito que não seja uma prática boa e do ponto de vista legal, eu nunca me aprofundei no assunto, então não vou saber te responder. Mas eu sei que muitos colegas enquadram sim. Inclusive PRF, quando teve Blitz, em algumas oportunidades que nós participamos, a Guarda Municipal em si nunca encaminhou ninguém por esse motivo, até porque existe uma dificuldade de você Sim. qualificar esse crime. Né? Como eu vou qualificar esse crime? Então, através das redes sociais, talvez uma busca cibernética seja possível, mas é muito difícil É de se difícil, enquadrar. sem dúvida. E eu acho que se a gente conseguisse, e já faz muito tempo, eu falo isso porque eu fiz parte de um comitê de prevenção aos acidentes de moto. Faz muitos anos. Se chamava ainda acidente, né? Que a gente mudou Sim, para sinistro. sim. E a gente procurou o Ministério Público para criminalizar quem divulgava Blitz. E a gente encontrou essa barreira. Não é crime, né? As pessoas têm o direito de se expressarem e não se enquadraria dentro do Código Penal. Então, eu acho que diante do risco que é, porque assim, a gente tem um senso de solidariedade, né? Primeiro, começa como? Eu não gosto de ser fiscalizado, muito menos de ser autuado. Muitas vezes não tive uma boa experiência com a fiscalização. Então, junta tudo isso. Eu não gosto de ser fiscalizado. Eu acho que as multas são altas. Eu não gosto de ser multado. Uma vez a fiscalização me parou e me abordaram de uma forma que eu não concordei. Me trataram como bandido. Quando você junta isso, você tem aí um exército potencial de avisar, porque ele não quer que as pessoas passem pelo que ele não gosta de passar. Só que isso é que talvez mantenha esse grande número, porque tu tem dúvida, Marcos, hoje é quinta-feira, que a gente tá gravando, que hoje à noite alguém vai beber e vai dirigir e potencialmente vai matar alguém, a gente sabe disso, não precisa ter bola de cristal, né?
e ainda assim a gente não tem algo que enrijeça. A própria multa de alcoolemia, hoje ela é defasada. R$ 3.000, quanto vale uma vida, né? E como nós estamos inseguros, os dados da Rede Vida no Trânsito mostram que dos 50% de mortes em Florianópolis, em que foi possível detectar a presença ou a ausência de álcool, 80% dessas mortes, os condutores envolvidos tinham álcool no sangue. Caramba. Dos 50% que foi possível identificar, 80% tinha presença tinha de álcool. presença de Caramba, álcool. isso é muita coisa. Isso é muita coisa. É muita coisa. Eu lembro que teve um ano, e aí, vamos ver se tu vai lembrar disso, mas foi próximo da pandemia, um pouco antes ali, que teve uma operação gigante, assim, um aumento na rede se falou em 1.600% do número de fiscalização da guarda. Isso, E eu lembro que foi o ano que mais reduziu. Tu exato. pega o gráfico da Rede Teve Vida, um quem participa impacto. das reuniões da Rede Vida e olha o Uhum. gráfico assim, ó, aquele ano que teve um aumento de 1.600% na fiscalização da guarda, nas operações da guarda na ponte, o índice, tipo assim, ó, vou dar um exemplo, 40, eu vou estar, só para entender a diferença, 40 mortes, 60 mortes para 20, né? Tô chutando assim, Uhum. mas só para ver o tamanho do gráfico, tá assim, tudo bem parecido todos os anos, e aí de repente aquele ano, pum. Então, como a fiscalização, querendo ou não, e sabe o que eu me lembro dessa época, desse ano, meus amigos, se tu falava isso aí, todos falavam assim, ó, e aí, que alguém vai dirigir, não vai? Ah, eu vou de Uber então, não sei o quê. Era assim nos grupos. Porque Isso é o muito pessoal importante. ficou com medo e falou assim, não tem arrego, não quero correr o risco de perder minha carteira. E aí começou. E aí, tipo, passou aí veio a pandemia, lógico, tudo o que aconteceu, mas já enfraqueceu de novo, já tu vê que eu vejo assim, meu círculo próximo, eu gosto de beber bastante, tomo bastante chopp e tal, vou sempre em show, mas eu sempre tomo, né, a As questão de precauções. dirigir mas eu vejo assim que tem essa questão da discussão interna ali nos grupos. Ah, e aí, quem vai de carro? Alguém não vai beber? Sempre, né? Ah, eu vou de Uber então, não sei o quê, vamos achar o Uber. Então, tipo, Essa preocupação. existe na tua visão assim, realmente a fiscalização reduz mesmo? O que eu tô falando realmente foi isso, porque eu não lembro, eu tô só, Sim. vem um flash na minha mente assim dos slides e da Uhum. palestra. Na tua opinião, ele realmente conta? Sim, e não foi comprovado só por dados em Florianópolis. Dados no Brasil, pesquisas no Brasil, comprovam que o aumento da fiscalização reduz mortes, não só por alcoolemia, por todos os outros motivos. Fiscalização de velocidade, por exemplo, que também é outro fator que causa muita morte devido ao aumento na agressividade do acidente. Inclusive, Marcos, a gente já falou aqui em outros episódios, Paulo, que assim, basta a gente refletir. Por quê? A gente tem o álcool, eu falei, como um fator de risco para morte no trânsito. Segundo a ONU, tudo bem que são dados de 2010, pode ser que tenha alguma coisa mudado. Mas, segundo lugar, álcool. Primeiro lugar, ou seja, é potencialmente mais perigoso do que dirigir sob a influência do álcool, o excesso de velocidade. E aí nós temos esse principal fator de risco para morte no trânsito, que é o excesso de velocidade, e uma legião de pessoas que são contra medidores de velocidade. E eu acho assim, poxa, reflete um pouquinho, porque quantas pessoas estão morrendo diariamente com excesso de velocidade e às vezes associado a outras coisas? Sim. Porque às vezes a gente falou aqui individualmente excesso e álcool, mas eles podem estar associados, né? Pode falar. E estão. Quase sempre, né? Quase sempre estão. E aí, sinceramente, basta refletir um pouquinho. Você pode até dizer assim, poxa, eu acho que aquele radar ali naquele lugar talvez não seja legal, a sinalização não está adequada. Beleza, mas ser contra a fiscalização de velocidade não faz sentido. Eu acho que essa questão é muito simples, assim, de você raciocinar. Existe a norma, certo? Se as pessoas seguissem a norma, não haveria emprego para o fiscalizador. Uhum.
O fiscalizador existe porque as pessoas não seguem as normas. Então, se existe fiscalização de velocidade, é porque as pessoas não cumprem a velocidade determinada para aquela via. E por isso as pessoas pagam, a sociedade paga, porque todos nós pagamos esse preço. Exatamente. O preço financeiro. Mas e o preço das vidas que se perdem? Né? É algo impagável. Marques, vou fazer uma pausa aqui rapidinho, Claro. porque a gente fala muito de discussão, a gente fala sobre conscientização, educação, e eu não posso deixar de falar aqui do nosso patrocinador, a Editora Águia. A Editora Águia é especializada em manuais de primeira habilitação, para centros de formações, tanto para curso de primeira habilitação, reciclagem e especializados, assim como também o manual de bolso, né, que está aqui na nossa mesa aqui, que é o manual de infrações, e o desconto especial para quem está ouvindo a gente, que é no livro Serei Instrutor e Agora. Então, os dados da Editora Águia estão aqui na tela, né? É só entrar em contato com eles, dizer que veio do podcast Em Trânsito, que eles vão estar atendendo vocês ali. Agradecer também a EAD Blue Data, uma parceira daqui do canal desde o início. A EAD Blue Data, ela propõe para que você possa se tornar um parceiro e revender os cursos EAD especializados. Ou seja, aqueles cursos para os motoristas profissionais, coletivo de passageiro, emergência, escolar, coletivo de passageiro, já falei, carga divisível e MOP. E você está vendo aqui o QR Code, está aqui, né, Gustavo? Aqui, né? O QR Code, só é clicar, preenche o formulário, coloca que veio pelo podcast Em Trânsito, o pessoal vai entrar em contato contigo. É a The Blue Data, parceira de verdade. Marques, cara, como eu te falei, já a palestra me fisgou bastante, né? E eu acho que... E uma coisa que tem aqui no nosso canal, boa parte do nosso público é profissional da área. Sim. Ou é agente, ou é instrutor, ou é educador. Assim como ela me fisgou, e eu com certeza vou usar muitos pontos que tu me ensinou ali quando eu for falar sobre isso, o que tu pode dar, assim, para quem é profissional do trânsito e leva isso, para tentar fazer com que a gente influencie esses profissionais a mudar um pouco, a trazer um pouco esse assunto e tentar fazer com que a gente reflita mais sobre esse comportamento. Não dizendo para as pessoas que não, beleza, não vão beber, mas que tenham, né, essa consciência de que se for dirigir, não beba, da importância, né, da própria alcoolemia, do vício, né, da bebida. O que tu pode contribuir para eles aí? Eu acredito assim que o estudo sempre é importante, né? Quando você se aprofunda no tema, você consegue ter um olhar que vai além daquela parcela que todo mundo enxerga, né? Então, a partir do momento que você olha para aquilo, é importante você olhar, se aprofundar e também tentar se colocar no lugar do outro, né? A empatia. Quando a pessoa está ouvindo, será que se eu falar sempre a mesma coisa, como é a questão da direção defensiva, né? Acaba ficando chato ouvir sempre a mesma coisa. O que eu posso falar de diferente, né? E se o assunto me instigou tanto, nossa, que legal isso! É interessante levar para minha palestra, para que as pessoas saibam disso também. Então, tudo aquilo que vai despertar em você uma curiosidade, é importante levar para as outras pessoas também. Então, sempre, além do estudo, você tentar entender como aquele assunto pode impactar o dia a dia das pessoas. Eu acho que é nisso que as pessoas acabam gravando e levando de fato para o seu dia a dia. Uma observação, Marcos, uma vez eu vi um camarada fazendo um comentário na internet, é o seguinte: uma van escolar nos Estados Unidos, toda vez que uma criança ia embarcar ou desembarcar, ela parava na pista de rolamento, aí saía lateralmente assim, 2 plaquinhas, stop. Todo mundo atrás parava, ninguém ultrapassava, e quem vinha no sentido contrário também parava totalmente para criança e tal. E aí, ó, isso aí, maravilhoso, tal. Sabe a impressão que eu tenho? É que as mesmas pessoas que acham isso maravilhoso, porque estão vendo fora do país, se acontecesse aqui, ia dizer, pô, isso é um absurdo. Parar tudo, parar totalmente. Não tinha como ele encostar um pouquinho, sabe? Então, eu acho que às vezes a gente tem
exaltação muito grande para o que é de fora e um sentimento de que, porque é no Brasil, não tem muito valor. E O assim, santo de casa não faz milagre. pois é, e assim, a gente tem hoje uma tecnologia aqui no Brasil de fiscalização que é muito interessante. E a gente percebe também que depende muito assim do contexto, sabe? Ninguém quer excesso de velocidade na sua porta, mas por onde você passa, eu quero. Aqui na frente da minha casa, não. Mas se eu puder fazer na frente da casa dos outros, tá tudo bem. Então, quando a gente tem esse tipo de comportamento, que eu lembrei disso quando você falou de empatia, a gente vê o quanto falta, de fato, do exercício da empatia. Aliás, eu lembro em sala de aula, Paulo, quando eu estava com profissionais do trânsito, principalmente taxistas, pouquíssimos sabiam o significado de empatia. Muito menos o exercício da empatia, né? Então, por exemplo, eu tenho uma teoria que aqui em Floripa o respeito à faixa ele realmente acontece, a faixa de pedestres. E a minha teoria é que quando um condutor, uma pessoa no papel de condutor, interrompe a marcha para alguém atravessar, é porque ele se enxerga ali. Ele se vê ali, ou vê a mãe dele, ou vê a avó dele. E isso faz com que, quando eu me vejo naquela condição que eu estou respeitando alguém, é porque eu me sinto com a reciprocidade que eu preciso de respeitar. E quando você não tem essa senso de coletividade, e eu acho que falta muito senso de coletividade, né? Trânsito é disputa pelo espaço, é conflito, sempre cada um buscando passar o mais rápido possível, porque quem avança o sinal vermelho não é só infração, é tipo assim, o meu tempo é mais importante do que o de todo mundo, né? E aí, lá no trabalho de vocês, no núcleo da educação, eu queria saber se consegue se trabalhar essa parte mais de conscientização para o senso de coletividade, porque eu acho que quanto mais coletivamente eu penso, mais estou numa sociedade evoluída. Quanto mais eu penso individualmente, mais estamos numa sociedade adoecida. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, já que tu trabalha no núcleo da educação, complementando com a pergunta se vocês trabalham com criança e adultos, Sim. se adulto também muda. Qual é a tua opinião em relação a isso? Bom, eu acredito que sim, a gente busca isso, pelo menos, né? Trabalhar esse senso coletivo, principalmente nas crianças, porque elas ainda estão amadurecendo, estão aprendendo. Elas ainda não têm controle sobre as suas emoções, ainda não entendem as suas emoções. Então, como elas vão entender o que o outro está sentindo se elas não entendem as próprias emoções? Então, é importante que a gente já comece devagarinho a formar essa base da estrutura dela com esse senso de coletividade. E em vários momentos a gente consegue sim plantar uma sementinha ali. No adulto é mais difícil, mas também acontece. O adulto, ele é um pouquinho mais difícil de fisgar, justamente, né? Porque ele está preocupado com milhões de coisas. A criança só se preocupa em brincar, então tudo que vier para ela é lucro. E às vezes o adulto, ele tá cheio de convicções, né? Exato. Coisas que são difíceis de desconstruir. E o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, ele é diferente, porque de fato, quando eu apresento algo para uma criança, tá vendo essa cartilha aqui? Se ela não tem uma base, uma vivência, é algo novo, é mais fácil da apreensão daquilo, né? Justo. Quando você trabalha com adulto, você está trabalhando com alguém que já tem um acúmulo. Então, dependendo, por exemplo, vamos supor, se a pessoa assiste esse podcast aqui, eu não gostei do episódio X, com um convidado tal. Ele já entra aqui, talvez, num episódio contigo, com a expectativa talvez baixa. Sim. Então, o adulto é isso, né? Ele é um indivíduo cheio já de... Por isso que é essa crítica que as autoescolas... a autoescola não forma ninguém e tal, eu acho extremamente injusta.
pô, como é que tu muda o comportamento de um adulto? O cara já chega ali cheio de coisas, cheio de... Pô, tu dizer o seguinte, tem que formar o condutor e não habilitar o condutor, eu concordo. Mas em 45 horas, ensinar alguém a deixar de ser individualista, egocêntrico, imediatista, competitivo, não é fácil, né? Então, o trabalho com adulto, e eu fiz essa pergunta, eu sempre pergunto quem trabalha na área da educação, porque assim, eu sou uma pessoa que eu mudei, sabe, como adulto. Eu era um cara que eu gostava de correr, ainda gosto, mas no kart. Não no ambiente em que outras pessoas estão ao meu redor. Então, só que esse trabalho é de mudar, de ajudar, né? Porque o adulto, ele precisa mudar. A gente não muda ninguém, né? Exato. Ele precisa mudar. Agora a gente consegue ajudar as pessoas que querem mudar, ou que pelo menos entendem que precisam se aperfeiçoar como indivíduo. Uma das frases que a gente mais gosta aqui é que pessoas melhores fazem um trânsito melhor, um trânsito mais seguro, porque na verdade não tem essa coisa do pateta, que é eu sou um mal educado no trânsito e sou uma pessoa incrível fora do trânsito. Não, no trânsito eu reflito quem eu sou, né? Na verdade. Então, eu acho assim que educar adulto é uma tarefa extremamente difícil, mas quando essas pessoas estão dispostas a mudar, fica tudo mais fácil, né? Com certeza. O Paulo ouviu na minha palestra e eu sempre uso no final das minhas palestras e já até pontuei aqui anteriormente. Plantar a semente. A gente sempre planta a semente, mas ela só vai vingar se o solo for fértil. Se a pessoa estiver aberta para Perfeito. aquilo. Então, ela vai acolher aquilo ou não? Ela pode se fechar, virar pedra, a semente não entra. Se ela se abrir, a semente fica ali acolhida, mas eu ainda tenho que regá-la todo dia para ela poder ser algo, né? Me trazer frutos. Então, eu acho que essa, essa questão da semente plantada, eu sempre tenho muito em mente. Eu sempre uso no final das minhas palestras, a Não, mas semente ela é plantada, perfeita né? assim, ela é perfeita. O Marques, eu acho que estamos chegando no A final, tem gente mais tem, a alguma... gente tem assim, não, mais uma coisinha. A gente tá no mês de maio, né? Do Maio Sim, Amarelo. maio Maio amarelo. Amarelo. Maio E amarelo. assim, tudo que a gente debate no Maio Amarelo é para ser debatido o ano todo, todos os dias, né? Porque segurança no trânsito nunca é demais e não tem período. Mas é importante existir meses como momentos como o Maio Amarelo, como a Semana Nacional do Trânsito, porque você consegue levantar o debate, levantar pautas que na rotina você não tem esse espaço. Nós aqui não, a gente fala de educação para o trânsito diariamente, mas tipo falar isso dentro de uma empresa. Então, as empresas passam a ter uma abertura maior por estar no mês de maio, na Semana Nacional do Trânsito, enfim. E por esse motivo é que acho que é muito, muito importante existirem momentos como esse. Mas a gente tem um grande desafio, né, Marcos? Quem trabalha com educação e assim, eu tô vendo no teu perfil que tu é uma militante, não é só uma pessoa que, eu tô vestindo a farda, eu tenho que fazer um trabalho. Não, tu faz porque tu acredita e tudo mais. Eu também era servidor público do Detran, né? De Pernambuco, e deixei porque eu vi que eu podia, naquele momento, ir mais longe. Eu tinha limitações como servidor público, que Sim. fora do serviço público eu deixei de ter. E eu queria que, estamos no finalzinho, tu desse uma mensagem do Maio Amarelo, enfim. O que é que, não só no teu nome, mas no nome dos teus colegas da educação, as pessoas que estão assistindo têm a receber como uma orientação. Eu acredito que as pessoas sabem o que deve ser feito. Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Todo mundo, em algum momento, já teve contato com a legislação, já teve contato com as regras, entende as regras, mas muitas vezes ela deixa de lado, né? Então, eu sei o que deve ser feito, mas não faço. Eu escolho não fazer. E muitas vezes a pessoa não se dá conta de que a sua escolha pode ter consequências muito graves.
Mas essa escolha que nós temos todos os dias, ela consegue sim ser mudada, se a cada momento nós pontuarmos uma questão. Então, quando a gente está triste, por exemplo, o que a gente faz? A gente busca ou assistir um filme de comédia, né? Ouvir uma música que a gente gosta, que seja mais alegre. E quando a gente começa a dar essas pequenas escapadinhas, assim, eu faço isso, não dá nada, tá tudo bem. Quando a gente leva um puxão de orelha, diz, opa, Uhum. né? Isso pode ter essa consequência. Isso pode ser ter aquela outra. Acontecer alguma coisa que não vai ser legal para mim, para minha família. Então, eu acredito que esses momentos são muito importantes porque você se dá conta que você está fazendo não é legal. E aí a gente acaba se readequando, reorientando e a gente começa lá em cima de novo. Aí ao longo do ano a gente vai descendo, descendo, daí volta lá em cima. Porque se a gente está aqui embaixo e não recebe nada, as chances de algo ruim acontecer são muito maiores. E como eu pontuei na palestra também, as pessoas, quando veem que nada acontece, que não há consequência para o que eu faço, elas vão fazendo cada vez pior, né? Agregando mais coisas. Né? Se no começo ali eu tomo só um copinho de cerveja, já saio com medo, será que tem blitz? Quando eu vejo que não tem blitz, aí eu tomo 2 copinhos de cerveja. Daqui a pouco eu saio do bar, caindo de bêbado e eu vou dirigir, porque não tem blitz. Então as pessoas precisam se dar conta de que essa não é a única consequência, que a vida vale muito mais do que a gente possa imaginar. E quando a gente pensa que existe alguém esperando a gente em casa, nossos filhos, nossos pais, eu acho que é aí que toca mais profundamente. Eu até nessa palestra que eu estou preparando para essa parte desse ano, eu fiz a mensagem final são os oficiais de guerra voltando para casa. Aqui nós não temos, mas nos Estados Unidos tem muito. Então, eu busquei muitas imagens de esses oficiais voltando para casa e o acolhimento das suas famílias. Para dizer que a coisa mais importante que existe é a gente chegar vivo em casa. Então, que nós possamos fazer coisas para chegar vivos em casa. Eu gosto de dizer, Marx, que ninguém merece receber uma ligação que uma pessoa que ela ama... Ninguém pode imaginar o ser mais deplorável, na sua opinião. Ele não merece receber uma ligação que seu filho, seu marido, faleceu, porque no trânsito é assim. Sim. Num piscar de olhos. Tem algum ponto da palestra que tu acha importante e que a gente não tenha conversado aqui? Tu lembra de alguma coisa que acho que vale a pena pontuar sobre álcool? Sobre álcool? Da palestra. Pode ser da próxima palestra que tu vai falar também. Sim. O álcool, na verdade, a gente não tem dúvida em relação a nada, né? A gente sabe todos os fatores que trazem risco para a direção veicular, mas um dos que está muito mais presente no dia a dia é o celular, a falta de atenção. E é importante que as principais vítimas das pessoas que usam o celular não são elas próprias, são os pedestres. As crianças são pedestres. E a atenção, todo mundo sabe que é importante. E o celular tira totalmente sua atenção. Então, o álcool é grave, gravíssimo. Mas o celular tem se tornado cada vez mais grave. Verdade. Eu quero que a produção bote na descrição o vídeo que a gente falou sobre nomofobia. Nomofobia. Bota aí na descrição. Eu não lembro qual foi o episódio. Não, o corte. O corte nomofobia. E aí, Paulo? É isso? É isso aí, cara. Marx, olha, muito obrigado. Carlinhos, pega lá na gaveta. Muito obrigado pela sua presença. Foi maravilhoso. Esse é um tema que eu acho que é extremamente relevante. Eu acho que somos poucos. Quer dizer, deixa eu reformular. Nós não somos muitos falando sobre os perigos que o álcool e a relação com a direção traz para a sociedade. Eu acho que dentro da área dos profissionais de trânsito somos muitos, mas assim, a sociedade mesmo, a gente precisa trazer pessoas para se somarem a isso, porque enquanto tiver
na tua voz, na voz de Paulo, na minha voz, a gente ainda não vai conseguir alcançar as pessoas lá na ponta. Quantas pessoas não vão assistir esse episódio? Quantas pessoas não vão ter essa informação? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Tá. Paulo vai dar aí um... Acho que é uma lembrancinha nossa. Muito obrigada. Posso abrir? Ela não, claro, ela não toma café, mas Eu vou ela tomar toma água. suco. Suco. É uma canequinha térmica. Legal. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. O Marcos não. Já comentou que não tinha rede social, né? Mas não sei se tu quer deixar o da Divulgar. guarda, ou se tem algum trabalho de vocês assim que. Tem o da guarda, mas Da guarda. eu não sei dizer assim. Aí a gente Acho que coloca deixa na aqui. descrição da guarda, Isso. que já é a segunda vez que eles cedem lá, que eles vêm aqui Sim, tem participar com a gente. Instagram, não sei se tem Facebook ainda, mas eu acho que Instagram eles estão sim. alimentando rotineiramente. Sim, Então, tranquilo. Marcos, a gente sempre pede para o convidado falar ou uma palavra ou uma frase que represente o bate-papo. Para quê? Para o pessoal que ficou até o final digitar e a gente saber que eles ficaram até o final. Então, eu queria que você escolhesse ou uma palavra ou uma frase que representasse esse nosso bate-papo. Opa, já que eu falei tanto em sementes, né? Boa. Vamos lá. Tudo que você planta, você colhe. Coloca aí nos comentários. Tudo que você planta, você colhe. Inclusive na vida, no trânsito, em todas as áreas. É isso? aí. Muito Valeu. obrigado, Obrigada. viu? Obrigado. Fica com Deus. Obrigada. Marcos, brigadão. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal. E se esse papo te ajudou, compartilha para alguém. Com certeza, se te ajudou, vai ajudar mais alguém. Um abraço e até o próximo. Valeu.